Muito boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Paz. Hoje nós vamos ter a leitura do Evangelho e a mensagem com o nosso amigo Cláudio Abdante, que vai falar sobre o tema Busquemos o Melhor. A prece inicial e final é com a nossa companheira Eliane Basilone. A vibração das águas com a nossa companheira Vera Romei, e eu vou fazer a vibração dos passos. Então, desde já, eu vou pedindo que vocês possam se colocar numa posição bastante confortável, relaxante, que vocês possam buscar a ligação com a espiritualidade, com os nossos mentores que nos acompanharam até aqui, com as equipes de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que já envolvem todo o nosso salão e que trazem já todas as equipes médicas, de fisioterapeutas, de religiosos, que já nos observam e que já vão preparando tudo aquilo que será ofertado para nós nessa noite. Que nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração aberto para os ensinamentos da noite e para absorver todas essas energias amoráveis que serão derramadas sobre cada um de nós. Que tenhamos um excelente trabalho, que assim seja. E assim, unidos num só pensamento, levemo-nos à espiritualidade maior, a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando que tenhamos uma palestra bendita, abençoada e clara para cada um de nós. Que tenhamos a mente aberta para entender o que o Cláudio preparou para nós e possamos levar para a semana os pensamentos de agora, de hoje, para que assim possamos fazer a nossa transformação íntima e sigamos na espiritualidade para a luz bendita. Que nossos mentores, os mentores deste trabalho, estejam conosco, que assim seja. Boa noite. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurado os que são misericordiosos, o arqueiro e a trave no olho, item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior, num espelho pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio. Considera-se como outra pessoa e pergunta: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Inconstantemente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os morais como os físicos. Mensagem pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A virtude é a força silenciosa que sustenta a alma e a sua caminhada rumo à plenitude. Não se mede pela aparência, mas pela firmeza com que enfrentamos as dores, sem perder a fé no bem. A verdadeira grandeza não grita, mas se revela na serenidade com que se ama, se perdoa e se recomeça. Mesmo quando o mundo parece escuro,
Mantenha acesa a luz da esperança. Confie, a vida é uma estrada de ascensão. Cada desafio é um convite ao crescimento. Cada queda são oportunidades de reerguimento. Deus jamais nos abandona. Acredite no progresso que vem da alma, que luta, aprende e ama. Verás que, mesmo nos dias nublados, o sol da paz interior continua a brilhar. Do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 113, Busquemos o Melhor. É uma obra que interpreta os ensinamentos de sabedoria, força, é um chamado para reflexão sobre os nossos próprios defeitos, em vez de focar nos outros. Por que reparas o arqueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus, versículo 7. Vamos entender melhor essa passagem sobre a pergunta que Jesus fez. Uma pergunta direta. Por que reparas o arqueiro no olho do teu irmão? Jesus não está apenas falando sobre os olhos, cisco ou traves. Ele está nos chamando a atenção e nos alertando sobre algo muito comum, o hábito de julgar os outros sem olhar para nós mesmos. Arqueiro e cisco representam as pequenas imperfeições e falhas que observamos nos outros, que são quase insignificantes. A trave simboliza as grandes falhas e vícios que possuímos muitas vezes, ignorando em nós mesmos. Nesse capítulo, Emmanuel nos convida a buscar sempre o melhor em todas as situações da vida, mantendo assim o pensamento elevado, voltado para o bem. Significa não se perder em excessos materiais ou em preocupações passageiras, mas sim cultivar a paz, a fé e o amor, mesmo nas tarefas mais simples, como forma de cultivar a virtude e alcançar a paz interior. Como podemos cultivar a virtude e alcançar a paz interior? Através do perdão, que deve ser exercido diariamente. Praticar a caridade silenciosa. Pensar sobre os nossos atos e intenções. Aceitar os outros como são, com benevolência e indulgência. O capítulo deixa claro que devemos cultivar a vigilância interior. Temos que ter pensamentos edificantes, com atitudes elevadas, buscando sempre o melhor, para nós e para os outros, deixando para trás os vícios, as imperfeições que nos prendem ao plano material. Emmanuel nos lembra de que a mente é como lente. Se focarmos no erro, só veremos defeitos. Se buscamos o bem, encontraremos a luz. Para que possamos ter grandes realizações, temos que ter uma visão positiva da vida e da humanidade. Quando Emmanuel nos fala sobre os colaboradores valiosos e respeitáveis, que são os renegados, deixando claro o peso do afastamento, da indiferença e do desprezo. São muitos que, ao longo da vida, foram colocados à margem pela sociedade, pela família, pelo sistema, até mesmo por nós, em nossos julgamentos apressados. Antes de julgar, temos que examinar primeiro. Na passagem de João, versículo 8, aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra.
Essa fala de Jesus é dirigida aos fariseus e escribas, que trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, exigindo que ela fosse apedrejada, conforme a lei de Moisés. Jesus, porém, não respondeu com condenação, mas com um apelo à consciência individual, revelando a hipocrisia por trás do julgamento precipitado. A mulher da passagem era uma relegada pela sociedade, exposta, humilhada e prestes a ser condenada à morte, enquanto o homem envolvido no adultério sequer era mencionado. Ela representava todos os que são descartados, acusados e excluídos no padrão social da religião da época. Mas Jesus, com um simples gesto e frase impactante, a resgata da exclusão. Ele não a nega, não a condena. Ele a compreende, ampara e orienta. Vá e não peques mais. A caridade moral não condena. A verdadeira caridade é aquela que se cala diante das faltas alheias e procura desculpá-las. Nós, espíritas, somos orientados a educar, sem humilhar, corrigir, sem acusar, e amparar, sem julgar. Na visão espírita, os relegados são aqueles que o mundo esqueceu, mas que Deus jamais abandona. A mensagem do Cristo é clara: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim fizerdes. Não há excluído diante o lar divino. A cada dia somos chamados a resgatar o valor dos que foram deixados para trás, não por palavras, mas por gestos de amor. Na sociedade, os relegados muitas vezes têm nome e história, como os moradores de rua, ignorados nas calçadas, os idosos esquecidos no asilo. Não podemos ser omissos diante dessa exclusão. No ambiente profissional e familiar, os renegados também existem, quando as suas ideias não são ouvidas, quando os seus esforços são desvalorizados, quando as suas necessidades são ignoradas. E quantas vezes somos nós os responsáveis por esse afastamento? Reverter esse cenário, temos que ter coragem. Empatia é uma verdadeira reforma íntima. Cada pessoa relegada é um lembrete da nossa responsabilidade perante o outro. É um chamado à ação, à justiça e, acima de tudo, a caridade é uma expressão profunda. A caridade, em sua expressão profunda, a expressão mais profunda, vai além da doação de material. Ela é o amor em ação, disposição sincera, compreender, perdoar, acolher e servir ao próximo sem esperar retorno. Segundo o Espiritismo, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É ver o outro irmão de jornada, mesmo quando ele erra e nos fere. A caridade é calar diante das críticas injustas, ouvir com paciência quem sofre, oferece um olhar de ternura a quem está relegando ou invisível ao olho do mundo. É estender a mão, não apenas como objeto, mas com afeto, respeito e presença. Praticar a caridade verdadeira é seguir os passos de Cristo, que jamais julgou, jamais excluiu e sempre amou. Quando Emmanuel nos fala sobre o nódulo
na madeira, ele está nos passando a imperfeição natural da madeira, marca de crescimento, resistência e superação das dificuldades. Passando uma imagem para nós, falar sobre as imperfeições da alma humana. Podemos entender, as imperfeições fazem parte do processo evolutivo. Assim, como a madeira, como o nódulo é formado ao longo do tempo por pressão e desafios, também nós, espíritos em evolução, trazemos a marca do passado, imperfeições, tendências, dificuldades que precisam ser compreendidas e trabalhadas. Emmanuel nos fala: não nos esquecemos de que toda criatura traz consigo os sinais da luta que lhe compete travar. Cada pessoa está travando uma batalha interior. Temos que olhar para o outro com mais compreensão e menos julgamento. Muitas vezes, vemos apenas o comportamento exterior, a impaciência, a frieza, a agressividade e a tristeza. Mas desconhecemos as lutas internas, as dores, os traumas e os desafios que aquela alma está enfrentando. Mesmo com defeito, ainda temos utilidade e valor. A madeira com o nódulo continua sendo útil e bela. Da mesma forma, ninguém deve ser descartado por seus erros, fraqueza ou quedas. A caridade, a paciência e o amor são os instrumentos que ajudam a lapidar essas imperfeições com respeito e fé no potencial de regeneração de cada ser. Não julgar os outros por suas falhas. Ao observar os nódulos nos outros, a sua falha moral, seus defeitos visíveis, somos convidados à compreensão e indulgência e não julgamento. Como madeira bruta em processo de modelagem, todos estamos sendo trabalhados pela vida e pela experiência reencarnatória. Deus, como grande carpinteiro da vida, aproveita a madeira com nódulos, extraindo dela a beleza, a firmeza. Mesmo nas dores e quedas pode ser transformada em aprendizado. Se nós colocarmos com a humildade e disposição para mudar, Emmanuel nos convida a não exigir perfeição daqueles que caminham conosco, mas sim a valorizar sua bondade, sua entrega e seus esforços sinceros. Reconhecer o valor da cooperação imperfeita. Muitas vezes esperamos colaboradores prontos ou sem falhas, mas Emmanuel ensina que a boa vontade é mais importante que a capacidade técnica. Quem tem boa vontade de aprender, crescer e se aperfeiçoar. Em vez de criticar o irmão que ainda está aprendendo, mas que se dedica com o coração, devemos encorajar, acolher e apoiar. A boa vontade é como uma semente e cabe nos ajudar a cultivá-la. Temos que ter confiança no futuro e no processo de evolução, tanto em nós quanto nos outros. Se confiarmos em Deus e na sua bondade, não precisamos temer. Emmanuel nos convida a buscar a virtude, grandeza, uma visão positiva da vida e confiar no progresso para alcançar a paz interior. O arqueiro que incomoda o olho do vizinho, a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão, nos dando a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação, e buscamos sempre o melhor. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.
E nós vamos então agradecendo o nosso companheiro Cláudio pelas reflexões da noite. E vamos, mais uma vez, nesse instante, nos conectando com essa espiritualidade amiga, amorosa. Vamos buscando a imagem de Jesus, de Maria de Nazaré, como se à nossa frente eles aqui estivessem, para ofertar o seu amor, o seu amparo, a sua proteção, como se estivesse aqui nos acolhendo. E nós vamos nos entregando a esse encontro, esse instante de plena paz, enquanto os passistas vão se colocando numa posição já de captação, buscando absorver essas energias manipuladas por todos os médicos, todas as equipes médicas do Hospital Alvorada que aqui se encontram, pelos farmacêuticos, pelos químicos, pelos biólogos, pelas servas de Maria, as irmãs de Clara, pelos pretos velhos, índios, caboclos, pelas camponesas que trazem flores perfumadas para alegrar o nosso espírito. E todos esses bálsamos, todos esses eflúvios nesse instante vai sendo depositado em cada um de nós através do passe. No alto da nossa cabeça, no centro de força coronário e frontal, nós vamos sentindo essa potência de luz nos tocar, nos envolver, trabalhando primeiramente a ligação com o mais alto, com o plano superior, com os valores espirituais, com o divino. E também na região frontal, na altura da nossa testa, essa luz vai nos iluminando o pensamento, fazendo com que nós possamos ter pensamentos positivos, otimistas, confiantes, cheios de esperança. Nós vamos sentindo essa energia tocar nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, de todo o nosso aparelho fonético e respiratório. E ali vai fazendo uma espécie de nebulização, onde nós vamos inspirando um ar puro, um ar que nos inunda de energias refazedoras, reequilibrantes, que faz com que nós tenhamos, através da nossa fala, palavras de amor, de afeto, de amizade, de carinho, de acolhimento. Nós vamos deixando essa energia tocar na altura do nosso coração, centro de força cardíaco, trabalhando ali de forma intensa os nossos sentimentos, para que nós possamos valorizar os sentimentos da caridade, da paz, do amor, do perdão, como foi bem dito esta noite. Que nós possamos trabalhar a solidariedade, o respeito, que os nossos sentimentos sejam de bem-querência e que assim nós possamos nos tornar seres humanos melhores. Sentimos agora essas energias tocarem o nosso centro de força gástrico, fazendo primeiramente uma higienização nesse órgão que fica na altura do nosso aparelho digestivo, estômago, e assim retirando qualquer energia densa que ali possa ter se acumulado por qualquer motivo, seja alimentação, seja pensamentos menos edificantes. Nesse instante, essa limpeza profunda é realizada e o nosso órgão é restabelecido com energias revigorantes e curadoras. Também
As energias do mais alto vão tocando agora o nosso centro de força esplênico, na altura do baço, onde nós encontramos as células de defesa do nosso organismo. E não só a defesa do organismo, mas a defesa espiritual nesse instante é dinamizada através dessas energias que vão revigorando, restabelecendo as conexões e vão trazendo uma potência e um dínamo ao nosso corpo físico, mental e espiritual. Também vamos sentindo agora as energias do mais alto tocarem o nosso centro de força genésico, na altura do baixo ventre, onde nós temos ali as nossas forças co-criadoras. E ali chamamos a atenção para a nossa responsabilidade de co-criar o bem, o amor, a paz. Se nós queremos um mundo melhor, de pessoas melhores, que possa começar por nós, com responsabilidade e com muito amor. Essas energias, agora no centro de força básico, vão descendo pelos nossos órgãos inferiores, as nossas pernas, chegando aos nossos pés, dando a volta pela planta dos nossos pés, novamente sobe. E na altura da nossa coluna, vai subindo vértebra a vértebra, nos tocando, nos iluminando, nos reerguendo, chegando até o alto da nossa cabeça, essa luz potente, cristalina, que nos torna ponto de luzes sustentáveis e capazes de sustentar todos aqueles que dividem a caminhada conosco. Agora nós estamos fortalecidos, estamos envolvidos pelo amor do Cristo, pelo amparo de Maria e pelo amor de toda essa espiritualidade que esteve e ainda está conosco. E portanto o que recebemos através do passe, nós já somos capazes de doar. Então, nós pedimos que essa legião de espíritos de luz possa ir conosco até o nosso lar. Ali vamos abrir portas e janelas e vamos pedindo que eles adentrem, que eles façam uma limpeza no nosso ambiente doméstico, que retirem todos os miasmas negativos e que deixem ali parar um clima, uma atmosfera de amor, de respeito, de união, de entendimento. Que aqueles que dividem esse lar conosco possam agora em espírito estar reunidos em volta do Evangelho Luz, absorvendo aquilo que for da sua necessidade e recebendo essas mesmas energias amorosas que a espiritualidade traz para cada um. Seguindo ainda para o nosso local de trabalho, nós pedimos que essa caravana siga conosco, que possa fazer ali a presença de um farol iluminando e trazendo também a higienização, a troca energética desses ambientes de trabalho. Que cada companheiro de trabalho, seja ele liderado ou líder, que eles possam ser envolvidos também em sabedoria, em paciência, em tolerância, em solidariedade. Que nós possamos entender que as diferenças fazem parte do aprendizado e do desenvolvimento de todos nós. E que somente unidos, ligados, aprendendo uns com os outros, nós vamos poder caminhar numa evolução. Caso estejamos em busca de uma colocação, de um emprego, não vamos perder a fé, a esperança em dias melhores. Vamos guardar a certeza de que Jesus está cuidando dos nossos caminhos, mas lembrando sempre que precisamos também arregaçar as nossas mangas e fazer aquilo que é a nossa parte. E assim, retornando à nossa casa de paz e amor, por mais alguns instantes, nós vamos vibrando agora pelas urnas, primeiramente dos encarnados. Nós vamos lembrar dos nomes que trouxemos, ou então daqueles que vierem à nossa mente nesse instante, que sabemos precisam de uma vibração, de uma oração.
Sejam amigos, familiares, parentes, conhecidos, este é o momento de nós dirigirmos um pensamento de amor, de fraternidade, de cura, de amparo. Que a espiritualidade possa estar envolvendo cada um deles, trazendo esperança, otimismo e muita fé. E para as urnas dos desencarnados, onde nós vamos lembrar daqueles que já se foram, dos nossos queridos que se encontram numa nova etapa da vida, nós vamos deixando aqui o nosso abraço fraterno, amoroso, em espírito, a nossa saudade e o nosso desejo sincero de que eles estejam também caminhando para a evolução que segue plena, que eles possam ter a certeza de que os nossos laços são inquebrantáveis, que nós seguiremos unidos pelo nosso pensamento e pelos nossos corações. E assim, agradecidos por esse encontro com Jesus, com Maria, com a espiritualidade amiga, nós só temos que nos colocar de joelhos e demonstrar toda a nossa gratidão por tudo que recebemos essa noite. E ainda, nós pedimos, Jesus, que sejamos capazes de manter essas boas energias conosco durante toda a semana e que possamos dividi-las com quem quer que seja, por onde quer que formos. Que assim seja. Seguiremos agora com a vibração das águas. E assim, vamos neste momento agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, a espiritualidade caravaneira, para as vibrações das nossas águas, agradecendo por este momento de aqui estarmos mais uma vez reunidos nessa luz que Jesus nos ampare a todos. E assim vamos mentalizar a natureza, buscando uma cachoeira onde essa água traz para nós toda a medicação, todos os elementos necessários que esses irmãos caravaneiros preparam para que possamos receber, à medida da necessidade de cada um, a medicação correta, eficaz, trazendo tudo que se encontra ali na natureza, as folhas, as árvores que estão juntamente dessa cachoeira, e que os remédios ali sejam colocados no vasilhame de todos vocês, que cada um nesse instante mentalize o seu vasilhame, onde a água adentra nos vasilhames, uns com a cor verde, outras com uma cor branca leitosa, e assim transformando tudo nos elementos necessários que estamos todos necessitados. Agradecendo a Jesus que ampare também a todos os lares, os filtros, a cada um irmão que estiver na rua necessitado de um gole d'água, que ali seja colocado para eles também a medicação. Vamos mentalizar os enfermos nos hospitais, onde houver um ser que possa nesse momento receber em todo esse planeta as bênçãos dessa água que dessa cachoeira trouxe, a medicação, o elixir que cada um esteja necessitando. Agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, que sempre ali esteve, juntamente desses irmãos caravaneiros, agradecendo a espiritualidade científica no preparo de todos esses elementos, aos queridos pretos velhos, caboclos e índios, tudo agradecendo para que possamos tomar essas águas
e nos sentirmos cada vez mais fortalecidos. Que cada um, ao tomar, seja grato a essa espiritualidade caravaneira, juntamente do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja, com a graça de Deus. Desse modo, continuando unidos todos nós num pensamento único, que saiamos daqui com a certeza de que jamais estamos desamparados e que o nosso melhor acontece a cada dia, por mais que não pareça, por mais que esse problema que apresenta-se tenha a sensação de não melhor. E com a palestra de hoje ficou claro que todos nós estamos amparados pela espiritualidade maior, por Deus Pai Todo-Poderoso, que é amor, justiça e bondade. Que possamos levar essa certeza durante a semana e transformar o nosso dia a dia e assim o nosso entorno, e que possamos estarmos aqui na próxima semana com a certeza de que estamos no caminho certo, no caminho de luz. E assim, todos unidos no mesmo pensamento, agradecemos essa oportunidade bendita. Que assim seja. Pessoal, a gente queria, em nome da casa, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui no domingo, né, na Feira da Solidariedade, nesse nosso evento que é tão importante para a casa. Fez um dia muito bonito, né, um dia ensolarado. E eu estive aqui de manhã, vi que a feira estava cheia, então teve a presença de muita gente. E a gente quer agradecer quem de alguma forma colaborou, né, ou doando algo, ou estando aqui, ou trabalhando, enfim, né, todas as ações para que a nossa feira pudesse acontecer, elas foram muito bem-vindas e por isso nós somos muito gratos a todos que participaram, tá bom? E, como não podia deixar de ser, novamente a gente fala aqui sobre o Evangelho no lar, né? Aqueles que já fazem, que já têm essa experiência, já sabem que é um momento de conexão, de ligação com a espiritualidade que a gente leva para o nosso lar. Então, tirando alguns minutinhos de um dia, de um horário específico, para a leitura de um trechinho pequeno do Evangelho, onde você pode fazer uma reflexão, coisa simples. Pode ser sozinho, pode ser com os familiares que desejarem participar. Ali você faz uma vibração, você pede o amparo, a proteção para a espiritualidade amiga, que certamente essas energias benfazejas vão povoar o seu lar e trazer um pouco mais de equilíbrio e lucidez e sabedoria para a gente lidar com as coisas do dia a dia. Então, se vocês tiverem dúvidas, quem ainda não começou a fazer, tiver alguma dúvida, a equipe toda está aqui, pode ajudar, esclarecer, tirar dúvidas, mas comecem o quanto antes, para poder receber os benefícios, tá bom? Uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima quinta. Obrigada.